Boa noite oficialmente, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil, a aula 16. Na semana passada, nós tivemos uma revisão geral, né, de todas as aulas, né, da 1 até a 15. Fizemos uma análise das últimas provas do Enem, de 2016 a 2020. Foi uma análise bem bacana, né? Fizemos um quadro aí de uma análise sintética, outra analítica. Olhamos questão por questão da prova, o que caiu de matéria, e a gente está agora retomando as aulas, né, começando finalmente a República, né? Terminamos o Brasil Império e começamos hoje com o Brasil República. E assim como a Beatriz já perguntou aqui, eu dei um spoiler, né, Bia? Sobre a divisão da matéria, a República Velha ela vai ser vista em dois momentos. Tá? A gente vai ver hoje apenas a República da Espada, quando os militares estavam no poder, Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto, e na semana que vem a gente vai ver a República Oligárquica. Na verdade, semana que vem não, porque a gente não tem aula semana que vem, eu já adiantei a aula da semana que vem no dia 2, né? Então, a gente está adiantado na matéria. Semana que vem nós vamos ter duas aulas de Sociologia, uma no horário normal e uma no horário de História do Brasil, tá? Então, fiquem aí avisados que a gente vai ter Sociologia semana que vem no lugar de História do Brasil, porque eu peguei a matéria no dia 2, tranquilo? Então, pessoal, para a gente começar aqui a esquentar os motores, né, depois de ouvir Nina Simones aqui, que já deu para dar uma esquentada, uma música forte, né, uma música com grande peso social, de indagação. Então, muito bacana, muito aderente para uma aula de História do Brasil, né? A gente vai começar a ver aqui como os projetos de república para o Brasil foram desenhados, né? Porque quando o Império acaba, quando a República ela é proclamada, como eu falei na última aula, através de um golpe militar, né? Um golpe que tinha aí os militares com o poder, né? Obviamente, a força, o poder militar, tinha o apoio da oligarquia também, né? Dos fazendeiros, sobretudo de São Paulo, trazendo aí o poder econômico, e também de intelectuais da imprensa, que fazia toda a informação e a forma, né, moldava o pensamento brasileiro. Então, todos eles eram contra o Império, e por isso todas as forças diferentes e dissidentes, né, atuaram para destituir o Império, mas quando a República é proclamada, eles começam a brigar entre eles qual modelo seria o melhor, né? Porque imagina, eram vários inimigos contra o inimigo comum, então estavam brigando contra o Império. Quando o Império acaba, esses agora supostos aliados que tinham um inimigo comum não tem mais, eles vão brigar entre eles para um propósito, para a definição de um projeto de república. E quais eram os projetos de república que nós tínhamos, né? Nós tínhamos a república positivista, baseada nas ideias de Augusto Comte, que previa uma centralização de poder através de autoritarismo, né, com o lema aí, ordem e progresso, para fazer essa centralização de poder, defendida pelos militares e que vai prevalecer, é o tipo de república que vai prevalecer durante a República da Espada. Outro projeto de república era liberal, que estava baseada no liberalismo norte-americano, os ideais, né, da independência americana, que já previa uma descentralização de poder num projeto federalista e que era defendida pela elite agrária, que vai prevalecer durante a República Oligárquica. Então, até mesmo a República, né, o começo da República Brasileira, ele vai ser separado em dois momentos, porque havia dois projetos de poder. Na verdade, três, porque havia mais um projeto que não chegou a se consolidar, que era o projeto de uma república jacobina, que vai se basear na Revolução Francesa, onde previa uma participação popular, né, e era defendida pelas classes sociais médias urbanas, mas, como eu falei, ela não chegou a ser implementada. Então, vamos começar nossa república com a ideia realmente da república aí positivista. Inclusive, a nossa bandeira do Brasil, né, a bandeira brasileira republicana, ela vai herdar esse ideal, esse lema positivista de ordem e progresso. Então, sai aí o símbolo do Império e entra o lema positivista, ordem e progresso na nossa bandeira.
Então, até mesmo isso explica, né, o nosso símbolo nacional. E como é que se deu, então, o primeiro governo, né, o primeiro governo provisório na nova República? Bem, tivemos a República, o governo provisório de novembro de 89, assim que ela foi proclamada, até fevereiro de 91, estando aí o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal do Exército, à frente. Ele vai implementar uma espécie de ditadura militar, né, com o poder todo centralizado na mão dele. Ele vai lutar fortemente contra os oponentes, contra os opositores, vai extinguir a Constituição de 24, que era a Constituição do Império, vai banir a família real, né, o que acontece aí logo depois da proclamação da República, e vai instituir também a separação entre igreja e Estado. Então, desde já, fica instituída essa separação que prevaleceu no Brasil Império, a separação entre igreja e Estado. E aí vem uma novidade muito importante, que é o casamento civil, né? O casamento, ele deixa de ser tão somente uma instituição religiosa, ele passa a nascer como uma instituição também civil. E aí, pessoal, embora, né, o Marechal Deodoro da Fonseca ele estava fazendo realmente ali um governo bem autoritário, bem centralizado, uma ditadura, quem tinha o poder econômico, que era a oligarquia, eles vão pressionar por uma participação política também nesse governo. E como é que vai ser feita essa pressão, como é que ela vai funcionar? Deodoro da Fonseca, ele abre mão, né, e acaba liberando que ocorra uma Assembleia Constituinte para que possam escrever uma nova Constituição. Com a Constituição de 24 do Império caindo, é necessário esse novo momento do Brasil, esse novo momento republicano, ter uma Constituição. E aí ele não vai outorgar direto uma Constituição, ele não vai escrever como Pedro fez, né? Ele vai, como Pedro II, ele vai fazer essa Assembleia Constituinte até para poder responder aos anseios dos poderosos da elite agrária, né, oligárquica brasileira. E outra mudança é que as províncias passam a se chamar estados. Nós não vamos ter mais as províncias, mas os estados dessa união, né? E o Brasil também passa a chamar República dos Estados Unidos do Brasil, até mostrando aí uma inspiração da República norte-americana. E vamos ter como ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que vai estar fazendo uma política fiscal, uma política econômica muito controversa, que nós vamos ver daqui a pouquinho, chamada de encilhamento. Bem, o governo provisório ele vai acabar em fevereiro de 1891, com a promulgação da nova Constituição, e vamos ter aí nesse período, até 94, a República da Espada. E de 94 até 1930, a República Oligárquica, que nós veremos na próxima aula. Bem, o que foi esse encilhamento, como eu falei, que foi esse plano econômico, né, instituído por Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda. A ideia, né, primeiramente, desse nome encilhamento, o nome vem da corrida de cavalo, né, quando faz as apostas dos cavalos. Isso tem muito a ver com o que aconteceu. Por quê? Porque eles tentaram melhorar a economia brasileira aumentando a emissão de papel moeda, uma coisa que a gente sabe hoje que não tem como, porque quando você aumenta o dinheiro em circulação, você aumenta a inflação, e foi justamente isso que aconteceu. Então, foi uma política altamente inflacionária, porque o governo ele permitia, inclusive, que bancos privados emitissem dinheiro, ou seja, entrou muito dinheiro em circulação, né? Estimulava-se o consumo para tentar aumentar a industrialização. Então, o que o governo pensou? A gente vai aumentar o dinheiro em circulação, nós vamos gerar notas, né, gerar dinheiro, vamos dar crédito para as indústrias para poder promover uma industrialização nacional. Contudo, pessoal, isso deu errado. Por quê? Porque naquela época o dinheiro ele tinha que ter um lastro, e o lastro era o ouro. Então, o dinheiro ele tinha que corresponder à reserva de ouro que o país tinha. Só que o Brasil ignorou a reserva que ele tinha de ouro e começou a emitir dinheiro sem lastro. Como eu falei, os preços aumentaram, né, devido a essa desvalorização do dinheiro, gerando uma inflação. E, além de tudo, pessoal, muitas empresas fantasmas começaram a surgir. Né? Por quê? O governo estava emprestando dinheiro para indústrias, para empresários,
O que as pessoas pensaram? Vamos criar uma indústria de fachada, pegar esse empréstimo do governo e usar o dinheiro. E o dinheiro era usado para bens pessoais, para a satisfação daquelas pessoas, não para investimento e industrialização do país. Bem, com isso, com a alta inflação, alta dos preços, com essa política totalmente equivocada que foi instituída, estoura-se uma crise em 1890. Pois é, Bia, a gente vê que a história, né, como diz o poeta, repetiu o passado, né? Atualmente a gente vê muita repetição do passado. E aí, a queda de Rui Barbosa, o ministro da Fazenda cai, e Marechal Deodoro fica com muita impopularidade. Mas ele vai se manter ainda no poder. Né? Em fevereiro de 1891, é promulgada a nova Constituição do Brasil, sendo assim a segunda Constituição brasileira. E por que eu dou ênfase aqui na palavra promulgada? Porque a nossa primeira Constituição, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador, ela foi basicamente escrita, né, por Pedro II, então ela foi outorgada. Uma Constituição promulgada é porque houve esse trabalho, ela foi escrita pelos representantes do povo, né, que era a Assembleia Constituinte. Então nós finalmente vamos ter, em 1891, uma Constituição promulgada por uma Assembleia Constituinte, tentando abarcar, tentando abraçar nesses vários ideais que vinham ali, né, com a proclamação da República, de abolicionistas, de federalistas, republicanos, enfim, todas aquelas pessoas que apoiaram a proclamação da República. E como é que era essa Constituição? Quais são as novidades que ela vai trazer para a nossa República? Bem, ela era de caráter liberal, né, ela estava inspirada na Constituição norte-americana, ela era basicamente uma grande cópia da Constituição norte-americana, e ela vai instituir o nome do Brasil, né, como República dos Estados Unidos do Brasil. Vemos aí, né, essa cópia até no nome do país que se apropria. Como novidade, ela vai instituir 3 poderes e não mais 4, né? Ou seja, o poder moderador cai, vamos ter apenas os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, uma separação oficial entre igreja e Estado e uma instituição de Estado laico, ou seja, o Brasil passaria a ser um Estado laico. O que é Estado laico? Estado laico não é Estado ateu. Né? Num Estado ateu não pode ter nenhuma religião. Estado laico já é o contrário. Todas as religiões são bem-vindas. Existe uma liberdade de culto e uma liberdade de confissão de fé. Então, igrejas protestantes, religiões muçulmanas, em teoria, né, como é que foi no Brasil. Oi, Edson. Em teoria, né, que foi feito isso aqui, né? Ainda existe, a gente vê isso muito hoje em dia ainda, elementos religiosos em lugares de poder, inclusive, como se você olhar dentro do Supremo, tem lá um crucifixo. Embora exista uma crítica muito grande, isso não é proibido, porque o Estado laico ele não tem uma religião oficial, mas pode ter várias religiões. Então, um órgão ele pode ter lá um crucifixo. Embora eu acho, particularmente, isso é uma coisa equivocada. Eu acho que se bota de um, tem que botar de todos. Todos ou nenhum. Né? Não, eu tive até uma legalmente discussão... não é proibido, entendeu, Edson? Legalmente, até porque se você olhar a nota de real, eu acho que não tem nenhuma nota aqui. Ninguém anda mais com nota. Ninguém tem mais dinheiro, né? E é cartão, tem só um cartão aqui na minha mesa, ó. Se você olhar a nossa nota de dinheiro, tem lá, Deus é fiel. Então, isso não é proibido, né? Se você olhar o próprio dinheiro que circula, tem lá uma frase cristã, né? Se referindo, né? Deus é fiel, enfim. Não é proibida essa questão. A separação de Estado entre igreja e Estado quer dizer que não vai ter mais uma religião oficial, mas vai haver um pluralismo religioso, tá? O Estado não tem uma religião oficial, né? Mas ainda a gente vê resquícios, sim, né, em departamentos públicos, como no próprio dinheiro, como eu falei, tá? Outra mudança muito importante trazida na nova Constituição foi o fim do voto censitário, ou seja, agora não vai votar mais quem tem dinheiro. Agora o voto ele vai ser aberto e universal, mas universal com muitas aspas, porque é um voto universal apenas para homens,
alfabetizados e maior de 21 anos. Então, vamos fazer uma pausa aí. O que isso quer dizer? Que antes votava quem tinha dinheiro. Agora vota quem sabe ler e escrever, quem é alfabetizado. Isso vai aumentar ou vai diminuir o número de votantes? E isso vai diminuir, porque o Brasil era um país de analfabetos. Mesmo quem tinha dinheiro, às vezes não sabia ler ou escrever. Ou seja, exatamente, Beatriz, calcula-se que entre 1, no máximo 2% da população, né, forçando muito o número, porque a gente considera de alfabeto no Brasil quem sabe pelo menos escrever o nome, né? Então, entre 1 e 2% da população sabiam ler e escrever, ou seja, que voto universal é esse, né? É o universal peronomútil. E também se exclui aí os militares, os religiosos e as mulheres, ou seja, apenas homens alfabetizados maior de 21 anos. E outra coisa importante é que o voto era aberto, ou seja, isso vai favorecer muito o controle das oligarquias no interior do Brasil, porque nesse momento ainda nós temos uma população majoritariamente rural, agrária, morando no campo. Então você imagina, né, um município muito pequeno no interior do Brasil, onde tem lá uma família rica, tem lá o seu coronel, e você chega lá e fala, eu vou votar no opositor. Amanhã você está morto, né? Porque o coronel ele vai mandar um jagunço lá te dar um tiro. Então, o voto aberto, ele facilitava esse controle da população pela oligarquia. Outra coisa é que nós vamos ter um sistema agora federativo, ou seja, cada estado vai ter um seu poder próprio, né? Não sei se vocês sabem, mas cada estado do Brasil tem uma Constituição estadual. Então, Rio de Janeiro tem uma Constituição estadual, São Paulo tem a sua, né? O que isso dá? Dá um poder ao Estado. Nós temos uma polícia própria, né? Então a força de segurança ela é do Estado, nós temos uma justiça estadual própria, nós temos impostos próprios, o Estado pode pedir empréstimo externo a um banco externo, sem passar por Brasília, sem passar pela capital, pelo poder central. Então, o sistema federativo ele dava essa autonomia para as antigas províncias, agora para os estados brasileiros, né? Outra mudança, o fim do Senado vitalício. Agora o senador não vai ter mais o poder vitalício. Agora o Senado tem um mandato de 9 anos. E vamos ter também o regime presidencialista, em que pese muitos queriam um regime parlamentarista, vence aí o regime presidencialista com o presidente com mandato de 4 anos sem reeleição. E vai ser votado, né, de forma indireta pelo Congresso, Deodoro da Fonseca como presidente e Floriano Peixoto como vice-presidente, lembrando que nessa época não existia chapa única, as chapas eram separadas, ou seja, ganhou Deodoro da Fonseca como presidente e Floriano Peixoto como vice-presidente. Não quer dizer que eles tinham uma ideia única, que eles se apoiavam, muito pelo contrário. Havia muitos rachas, muitos cismas ideológicos entre Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ok? Então, os simpatizantes de cada marechal, os dois eram marechais do Exército, tinha ali uma rixa por alguns ideais. Bem, vista a questão política, vamos agora entender algumas revoltas que aconteceram nesse período, né, nesse momento. Bem, o Congresso, pessoal, ele vai tentar a todo tempo restringir os poderes de Deodoro, porque Deodoro ele era um ditador, né? Quando ele assume o poder, né, vamos pensar, o Brasil ele vem de um império de quase 50 anos de Pedro II, e de uma hora para outra ele vira uma república, e não é por isso que vamos agora ter um presidente, acabou. Existe um resquício, são rupturas e continuidades. A história, em todo momento, nós vamos ver rupturas e continuidades. Quando tem alguma revolução, algum fato, alguma mudança, vamos sempre ver que algumas coisas vão mudar e outras vão continuar. Então, a gente tem uma ruptura do modelo político, né? Sai do império, vem para a república, mas essa mão forte de quem está no poder vai continuar. Não vai ser um presidente, como a gente tem hoje em dia, que tem seus poderes limitados, ou deveria ter, né, seus poderes limitados. Mas ele vai herdar muito ainda desse poder do imperador. Então, o Congresso... Tipo agora, né? Exatamente. Então, o Congresso ele vai criar essa lei de responsabilidade
para tentar restringir os poderes do presidente. O presidente não virar um novo imperador, né? A gente queria uma mudança, então não vai continuar como era com Pedro II. Só que o que Deodoro faz? Ele fecha o Congresso, ele vai contra essa postura do Congresso de restringir o poder dele e fecha o Congresso em novembro de 91. O que acontece? A Marinha, que era chamada de Armada, né? Por isso que é a revolta da Armada, porque a Marinha tinha esse nome, ela possuía muitos monarquistas em seus quadros. E ela estava um pouco enciumada também, porque o governo estava investindo muito no Exército. Já que Marechal Deodoro era Marechal do Exército, havia, obviamente, privilegiava-se, né, o Exército, e a Marinha ficava meio enciumada. Então, somando-se essa questão da mão forte dele, como meio ditador, fecha o Congresso, os simpatizantes da monarquia que havia na Marinha, e também esse ciúme, entre aspas, da Marinha em relação ao Exército, a Marinha ameaça bombardear o Rio de Janeiro, a atual capital naquela época, né, da nova república, caso Deodoro não renunciasse, não largasse a presidência. Então, em 23 de novembro de 91, ele acaba renunciando, ele acata essa revolta e renuncia, e o seu vice, Floriano Peixoto, assume. Contudo, o que dizia a nova Constituição recém-promulgada? Que se o presidente não estivesse no poder no mínimo 2 anos, deveria haver novas eleições, né? E vamos lembrar, em que pese Deodoro assumiu em 89, ele assumiu um governo provisório. Ele só assumiu como presidente, de fato, em fevereiro de 91. Ou seja, ele estava apenas 9 meses no cargo, ele não tinha 2 anos. Então, o correto era ter novas eleições presidenciais. Só que Floriano Peixoto, ele ignora e ele se mantém no cargo. O que acontece com isso? Os generais da Marinha exigem novas eleições para presidente, né? Fazem aí uma segunda revolta da Armada. Floriano, ele resolve prender os líderes da revolta, né? E a Marinha volta a ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Coloca lá os encouraçados, né, com os canhões virados para a cidade do Rio de Janeiro. Contudo, Deodoro ele vai reprimir essa revolta em 1894 e se perpetua ainda mais um tempo no poder. Ele não renuncia, ele não abre mão para uma nova eleição presidencial. Enfim, militares no poder, né, são difíceis de largar o osso. Bem, além dessa questão, pessoal, como eu falei, era tudo muito novo, né? Um Brasil republicano, com presidente, era tudo muito novo. Isso fez com que várias revoltas populares estourassem ao longo do Brasil, em todos os estados. Então começaram algumas revoltas, porque os poderes locais tinham muita divergência entre federalistas, republicanos, alguns que queriam um poder mais centralizado, outros um poder mais descentralizado, né, na mão do Estado, no Estado regional. Enfim, então começaram a eclodir várias revoltas em todo o Brasil. Havia muita instabilidade política, como eu falei, porque eram vários grupos que apoiavam essa nova república e todos eles queriam ter acesso ao poder, queriam de alguma forma que a sua ideia chegasse, né, ao poder. O que acontece então? Lá no Sul, no Rio Grande do Sul, uma dessas revoltas provinciais que estavam acontecendo acaba tomando um vulto, né, um tamanho muito maior. Por quê? Porque justamente alguns integrantes da revolta da Armada se juntam aos federalistas no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Lá no Sul, nós tínhamos o Partido Federalista, que queria, né, objetivava implementar o parlamentarismo e revisionar a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. E havia o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, que queria já um presidencialismo forte, centralizador, e apoiava Floriano Peixoto. Bem, essa Constituição foi criada pelo governador Júlio de Castilhos, que era do PRR, e acaba, então, os federalistas e os republicanos brigando por essa questão ideológica de como seria o poder. Os federalistas eram conhecidos como maragatos,
e os republicanos como pica-paus por causa do uniforme deles, que era azul e vermelho, lembrava um pica-pau. Esse conflito tomou um vulto tão grande que ele acaba subindo e tomando toda a região sul. Então, Santa Catarina, Paraná, vai se envolver nesse conflito, nessa revolução chamada Revolução Federalista, que vai durar quase 2 anos. Tá? Floriano Peixoto ele vai acabar enviando tropas para combater os federalistas, juntamente com o estado de São Paulo, também vai apoiar o governo central, e Floriano Peixoto acaba prevalecendo sobre os federalistas, que são derrotados em 95, já no novo governo, após algumas batalhas e uma soma de mais de 10 mil mortos. E eu volto. Essas questões é muito interessante para a gente acabar com o nosso ideal que nós criamos, que o Brasil é um país sem briga, sem guerra, né, que tudo acontece de forma pacífica. Não é a história. Já mostrei para vocês aqui vários conflitos com bastante mortos, com bastante sangue, né, que mostra que a nossa história nacional não foi uma história tão pacífica assim. Houveram, sim, vários conflitos. Desculpa se eu estiver confundindo. Essa não é a Farroupilha, né? Não, a Farroupilha já vimos já foi passado. Tá, não. Só para ver se eu não estou confundindo. Tá? Porque o Rio Grande do Sul, ele realmente é um estado bem revolucionário, né? Ele é um estado, sobretudo pela colonização dele, né, que tem bastante alemães, italianos, que vêm de países onde o anarquismo, com ideias socialistas muito fortes, então acabaram trazendo para o Brasil esses ideais europeus, essas ideias que ventilavam-se na época, né? Então acaba sendo realmente estados com cunho bastante revolucionário, mas em que pese também que o Nordeste, sobretudo Pernambuco, também tem um histórico de revoltas e revoluções muito importantes, a Bahia também, né? Mas o Rio Grande do Sul é outro aí que está no top 3, eu acho que, de estados com bastante revoltas e revoluções. Bem, Floriano Peixoto, pela forma que ele conduz, né? Tanto a Revolução Federalista quanto a segunda revolta da Armada, a forma de punho de aço que ele tem, né, a condução firme que ele tem, ele acaba sendo conhecido como Marechal de Ferro, porque ele realmente tinha essa postura muito forte, né, de conduzir e não se deixou levar, se deixou vencer por nenhuma das duas revoltas ocorridas. Bem, Marechal Floriano Peixoto fica no poder até 94 e em 95 já vai assumir já Prudente de Moraes, já começando aí a nossa república oligárquica. Tranquilo até aí, pessoal? Eu queria ver de vocês dúvidas aí sobre esse período. O que vocês têm de dúvida? Tá tranquilo? Então, Bia, hoje eu não consegui trazer questões. Tá sim. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui alguma agora, porque faltou luz aqui em casa, como eu falei 2 vezes, né? E aí me prejudicou um pouco na formulação da aula. Mas eu tenho aqui a nossa análise dos últimos vestibulares. A gente pode ver questões que falaram, né, que trouxeram questões desse período, simplesmente dar uma testadinha, a gente dá uma brincadinha aqui agora um pouquinho. Deixa eu ver aqui do último vestibular. A gente tem Nova República. Nós temos no vestibular 2019 a questão 80 sobre a Primeira República. Deixa eu pegar aqui o vestibular 2019, deixa eu abrir ele. Que a gente dá aqui uma treinada bacana. Só um minutinho, tá, pessoal? Tô vendo aqui as questões. Vou ler aqui uma questão para vocês, então, do vestibular do Enem de 2018, tá? Questão 84. Rodrigo havia sido indicado pela oposição como para fiscal de mesa de uma urna eleitoral. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã, plantados juntos da porta. Os capangas da Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais e todos os eleitores que entravam.
Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam na urna, depois de assinar a autêntica. Os que recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Então, nós temos aqui uma leitura de uma obra de Érico Veríssimo. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Vou botar a prova para vocês. Quais questões aqui? Estão vendo minha tela? Então, né? Sim. Beleza. É porque às vezes ler fica meio complicado. Deixa eu botar na tela a prova, mais fácil. Aqui, ó, 84, perdão. Eu li essa questão aqui, esse enunciado aqui. Ó. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Letra A, identificação forçada de homens analfabetos. Letra B, monitoramento legal dos pleitos legislativos. Letra C, repressão explícita ao exercício de direito. Letra D, propaganda direcionada à população do campo. Ou letra E, cerceamento policial dos operários sindicalizados. A, B, C, D ou E, pessoal? Pode repetir a C, por favor? Letra C, repressão explícita ao exercício de direito. Letra C. Então, Edson foi de letra C. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? O chat também foi no C. Gabi, quem também foi na C, Edson? O chat. Ah, sim, tem 2 aqui, letra C. Bacana, pessoal, letra C é a resposta correta. Então, como eu falei, nesse período republicano, o voto era aberto, né? E aí, Érico Veríssimo, no seu livro O Tempo e o Vento, ele vem falar justamente, ele vem narrando uma cena de como os jagunços, né, ali na área rural, anotavam o nome de quem não votava no candidato, enfim, né, do que os capangas estavam defendendo. Então, repressão explícita ao exercício do direito é a resposta correta. Essa prova trouxe outra questão aqui também de Primeira República, questão 76. Vamos aqui nela. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Vem aí, né, o nome, que é onde a gente falou, o nome do Brasil era Código Penal. Me iria bugar com a opção A, mesmo na hora. É verdade. Tem que ter isso em mente, né? Que os analfabetos não votavam. Deixa eu botar lá na letra A para ver o que você está falando. Identificação forçada de homens analfabetos. É verdade, eles não estariam ali na votação, né? Então, essa estaria eliminada por isso. Bacana. Dos crimes contra a saúde pública. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como um meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Então, no início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava uma questão muito específica, né, de uma matéria assim que está na orelha do livro, enfim. Mas o que a legislação penal ela evidenciava? Letra A, negligência das religiões cristãs sobre as moléstias. Letra B, desconhecimento das origens das crenças tradicionais. Letra C, preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Letra D, abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. E letra E, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura.
Eu vou da última opção. Letra E, todo mundo. Deixa eu ver. Olha, eu também iria de E, mas assim, ficando um pouco na dúvida. Gabi tá aí, nem que tá entrando hoje, Gabi. Mudou a foto, botou aí um vestidão branco. Isso, né, Gabi? Estou acompanhada hoje. Que lindo. Na verdade, peguei agora. Mas é porque. Não, é que essa é minha conta privada, professor. Só foi o preço de mudar. Entendi. Então, a letra E, vai qual, Gabi? Qual letra você vai? Eu vou de letra E, mesmo não tendo certeza. E o benzinho também. Todo mundo acertou. Letra E é a resposta: condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Né, uma coisa a gente tem que ter em mente também, que ainda nesse período, né, toda essa questão de cultura popular, conhecimento ancestral, quer de negros, quer de índios, eram muito discriminados, né? Então, toda a questão até de manifestações populares, como a capoeira, eram muito perseguidos, né, pela polícia. Alopáticos são os tratamentos não convencionais, não químicos, né? Tratamentos alopáticos são tratamentos de chás, de ervas, essa questão, tá bom? Não é remédio farmaco, né? É remédio químico. Seriam remédios naturais, alopáticos. Tranquilo? Por isso que eu falei, né, que era laico em parte, né? Exatamente. Então, aí, Edson, você fez uma boa análise, né? Uma boa... porque tem toda essa perseguição, como a gente fala, né, de um racismo estrutural, né? É um racismo religioso, um racismo cultural, tudo que não vem, né, da origem europeia, branca, é criticado. Então, o conhecimento indígena, o conhecimento dos antepassados negros, né, africanos, tudo isso vai ser questionado e vai ser combatido, até porque a gente viu que um período um pouco anterior tinha essa ideia eugenística de embranquecimento da população, essa busca, né, desse embranquecimento. Isso vai perpassar também a ciência. A ciência ela era eugenística, né, nesse começo aí, fim de século XIX, começo de século XX. Havia essa tentativa de branqueamento até mesmo da ciência. Então, isso reflete muito o pensamento da época. A gente pode fazer muito essa analogia, tanto da questão de religião, quanto da questão que a gente viu na última aula, de branqueamento da população com a vinda de imigrantes da Europa. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma questão de Primeira República. Temos no vestibular 2017 a questão 82. Deixa eu ver aqui se ela está dentro aqui do nosso tema. Questão 82. Legal. Vamos pegar ela também. Vamos pegar aqui a prova de 2017. Questão 82. Vocês estão bem, então, afiados hoje, em 2 acertos. Vamos ver se a gente fecha 3 acertos aí para ir para casa feliz. Todo mundo ir para a cama mais aliviado com 3 acertos. Agora me deixou nervoso, estava confiante. Agora a pressão caiu. Vamos lá. Estão aí, como se sabe, 2 candidatos a presidente. Não, acho que essa parte aqui é mais de República Oligárquica, fala de Eurico Dutra. Não, essa questão não. Essa é para a semana que vem. Ela é a Primeira República, mas é uma parte mais nova. Deixa eu ver aqui a outra prova. Pode ser essa. Pode ser aqui a prova de 2016. Questão 43. Vamos nela, então. Está bem dentro ainda do nosso tema. Vamos aqui na 43. A outra, para a próxima aula, está mais aderente à República Oligárquica. Aqui, ó. Temos aqui uma foto de o Café do Brasil em Paris. Como eu falei para vocês, gente, sempre leiam, em qualquer prova, leiam a fonte. É muito importante, tá? Saber de onde saiu, se tiver ilustração brasileira, desde do G7. Tentem ler sempre de onde veio o ano, tá? Que está se referindo à ilustração. Aqui já pega um pouquinho da próxima República, mas dá para a gente trabalhar. Uma cena franco-brasileira.
Franco pelo local e os personagens, o local que é Paris, e os personagens que são pessoas do povo da grande capital brasileira, pelo que aí se é bebendo o café do Brasil. O letreiro diz a verdade apregoando que este é o melhor de todos os cafés. Essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo Sr. Tofani. Está aqui escrito Café do Brasil, né, em francês, Café do Brasil. A página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, iniciado no seguinte aspecto. Letra A, prestador de serviços gerais. Letra B, exportador de bens industriais. Letra C, importador de padrões estéticos. Letra D, fornecedor de produtos agrícolas. Ou letra E, formador de padrões de consumo. Qual vocês aí respondem? Temos aí a Bia já com a letra D. A Bia, ela é rápida, né? A gente mal responde. Pode ler a última? A última é formador de padrões de consumo. Então, vou aqui recapitular. A gente está falando aqui do café, né? A gente viu que desde lá do segundo reinado, o café ele é o principal produto brasileiro. Houve a tentativa de industrialização com a Era Mauá, com o Barão de Mauá. Estou na dúvida entre as duas últimas, mas eu vou copiar a minha amiga aí, que ela está afiada, eu vou na dela também. Beleza. Então, mas eu poderia ir na E também. Tá entre a D e a E, você, é isso? Isso. Vou dar as duas opções que eu tô testando, já que é teste, vale testar. Beleza. Então, houve a tentativa fracassada de industrializar o Brasil com o Barão de Mauá, né, que fracassou no segundo reinado, e agora, na Primeira República, ainda na espada, com Rui Barbosa, a tentativa de industrializar o Brasil com a política de encilhada. As duas políticas deram errado e o Brasil continua sendo um grande fornecedor de produtos agrícolas. Então, temos que ter em mente que durante todo esse período da história, o Brasil ele é um celeiro do mundo, né? Ele produz tabaco, ele produz algodão, produz cana-de-açúcar, e o café, nesse momento, é ainda o grande produto, o mais importante produto aí, brasileiro de exportação. Então, letra D, o Brasil, essa foto evidencia que o Brasil é um grande fornecedor de produto agrícola. Lembrando que o poder econômico, como eu falei, estava no poder das oligarquias, dos grandes fazendeiros de café lá da região, sobretudo do Oeste Paulista, tá? Essa questão do TRI, não entendi a colocação, Bia, perdão. Essa questão é da prova de 2016 do Enem, questão 43. Tranquilo? Eu acho que ela quis dizer em questão de TRI. É fácil essa questão? Ah, sim, é uma questão bem tranquila. A gente tem que pensar mesmo, né, no produto econômico. O Brasil ainda... Valeu, outra Bia. Uma Bia traduzindo a outra. Que o Brasil ainda é um país muito agrícola. Nós vamos passar por um surto industrial. A gente teve surtos industriais, né? Só vou passar realmente por uma questão industrial um pouquinho mais para frente, que a gente vai ver ainda, tá? Mas ainda somos um país muito agrário. Então, ainda que a gente é uma república, sai do império, a questão econômica continua baseada no café. Bacana? Então, pessoal, parabéns. Tivemos 3 questões hoje aí. Acho que foi tranquilo as questões, né? Vocês foram bem, acertaram as 3. Semana que vem, lembrando, não tem aula, a gente está com a matéria adiantada, vai ter aula de sociologia. A gente volta a se ver no dia 30, tá bom? Eu não vou estar no Rio de Janeiro, eu vou estar lá em... Dia 30, acho que eu vou estar no Pará. Eu vou tentar dar aula de lá. Não sei como é que é a internet lá, mas vai se falando, viu? Beijo para vocês. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela dedicação, pela atenção. Desejo ótimos estudos para vocês. Uma boa semana, viu? Obrigado, professor. Uma ótima semana, uma boa viagem. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. Não sei se é trabalho não, mas divirta-se. Sério. Então divirta-se mesmo. Perfeito. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Achei tendência, né? Vamos dar aula do Pará. Para com isso. Então, assim, até a próxima aula. Tchau. Valeu, minha linda. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.